Bom dia, gente. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E eu espero que Deus fale contigo da minha forma que Ele falou comigo aqui, tá? A passagem está em Tiago, capítulo 2 e verso 14, tá? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 20. Insensato. Quer certificar de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Aí Deus nos faz uma pergunta hoje. Como está a nossa fé? Quais atitudes que estamos tendo ultimamente? Será que elas estão mostrando que temos fé? Muita fé ou pouca fé? Será que estamos mais duvidando do que crendo? Bom, aqui nessa passagem está falando que não adianta a gente só ter fé e não ter obras, e não ter atitudes que condizem que temos fé, que demonstra que temos fé. Por quê? Porque é a mesma coisa da gente chegar em alguém e falar assim, eu amo você. E aí, presta atenção, e você fazer tudo de errado, tudo ao contrário do que você está falando. Você machuca a pessoa, você xinga a pessoa, você maltrata a pessoa, você magoa a pessoa. Essa atitude está demonstrando que você não ama. Agora, se você fala para alguém, eu te amo, e você ama a pessoa, você respeita, você cuida, você deixa ela feliz, isso quer dizer que o eu te amo que você falou para a pessoa, você está demonstrando com as suas atitudes. E isso que Deus quer que a gente entenda. Não tem como a gente falar que temos fé se a gente não tem atitudes de fé. Aqui dá exemplo de Abraão. Deus deu um filho a Abraão e a Sara. A Sara é a esposa dele, já na velhice. Sara era estéril. Deus demorou um certo tempo ali para dar esse filho para eles. Um único filho, eles só tinham um filho. E naquela época era muito comum as pessoas fazerem sacrifícios para perdão dos pecados. Tinha que ser um animal saudável, sem machucado nem nada, para que Deus perdoasse os pecados, né? Antes de Jesus, isso acontecia. E Deus pediu para Abraão entregar seu único filho para sacrifício. Gente, um único filho que, no nosso entendimento, demorou para vir, e Deus vai vir e pede. Que confusão é essa? E aí Abraão, obediente a Deus, ele foi levar o seu filho para sacrifício. Só que aí Deus, na hora que Abraão ia fazer o ato, Deus arruma um animal. Assim, nos últimos segundos, Deus arruma um animal e Isaque não precisa ser morto. Mas Deus já sabia que Abraão ia obedecer. Mas Deus queria mostrar para Abraão, entendeu? Que confiar nele, ele nunca ia ser decepcionado. Você acha que Deus ia dar um único filho que era promessa, que tinha promessa através desse filho? Assim, Deus não é Deus de confusão. E é a mesma coisa Deus falar para mim e para você, que Ele não é Deus de confusão. No último minuto, Deus arrumou um animal, Abraão fez o sacrifício a Deus e Isaque não precisou ser morto. E Abraão teve uma atitude de fé. A atitude que ele teve condiz com a fé dele. É a mesma coisa que Deus quer ver da minha vida e da sua vida. A gente precisa ter atitudes que demonstram que temos fé em Deus. Muitas das vezes Deus vai permitir situações na minha e na sua vida para nós vermos como que está a nossa fé. Esta semana eu passei por isso. E Deus queria mostrar para mim o quanto eu não estava confiando nele o suficiente. O quanto eu não estava crendo nele o suficiente. Irmãos, irmãs,
Deus sempre nos supre. Ele sempre atende nossas necessidades. É importante a gente crer, é importante a gente ter fé, mas o mais importante é que as nossas atitudes demonstram que temos essa fé em Deus. E aqui tá falando também que muitas das vezes a gente vê que tem uma pessoa passando dificuldade e a gente sabe que a gente pode ajudar a pessoa com alguma coisa, material, uma comida, enfim, fazer qualquer coisa pela pessoa, e a gente não faz por medo de faltar para nós. Que fé que estamos tendo? Que fé é essa que estamos tendo? Que a gente duvida, que a gente tem medo de faltar para nós. E a gente acaba não ajudando o nosso próximo. Então a gente não está crendo em Deus o suficiente. E aí, é isso que Deus quer ver de mim e de você. Atitudes que demonstram fé. Porque só falar, até papagaio fala, não é mesmo? Mas que a gente possa ter coragem, porque não basta só ter fé. As atitudes que demonstram fé precisam vir com coragem, precisam vir com escolhas, precisam vir com obediência a Deus, para que nós possamos ver, porque Deus conhece nosso coração. Ele sabe de todas as coisas. Quem precisa conhecer é nós, não é Deus. Que a gente possa ver em nós atitudes de fé que demonstram a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus. Da mesma forma que Deus providenciou um animal para ser sacrificado na vida de Abraão e não o filho dele, Ele vai providenciar também para nós o que precisamos sempre. Que a gente possa escolher ter atitudes de fé, mesmo sem ter certeza de nada, e confiando em Deus, entregando a nossa vida a Deus e colocando no nosso coração. Deus sabe o que faz. Deus é Deus, Ele está vendo o que eu tô passando, o que eu tô fazendo. Ele sabe o que faz. Então que hoje nós possamos entender. Precisamos crer, mas precisamos ter atitudes que demonstram a nossa fé. E não adianta querer que a nossa fé seja mais forte sem termos atitudes para isso. Então é através das nossas atitudes, das nossas experiências, que a nossa fé é fortalecida em Deus. Ela fica mais forte, mais amadurecida. Vamos orar? Eu e você? Deus, em nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra, nós falamos sobre a Tua Palavra. Pai, que nós possamos ter atitudes que demonstram que temos fé em Ti. Que nós possamos escolher ter atitudes que demonstram que cremos em Ti. O Senhor nos permite passar por situações desafiadoras, para nós mesmos ver o nosso coração. E que através dessas situações, nós possamos ter atitudes que demonstram que temos fé no Senhor. Deus, para termos uma fé fortalecida, para termos uma fé enraizada em Ti, precisamos ter atitudes. Precisamos passar por situações que nos exigem isso. Então, que se porventura o Senhor nos permitir passar por certas situações que nós precisamos ter fé, nós precisamos ter atitudes de fé, que nós possamos ser aprovados, que nós possamos ter atitudes, Pai, que demonstram fé em Ti, que demonstram a nossa confiança e a nossa dependência no Senhor. Pai, fortaleça a nossa fé, nos amadurece, nos ajuda a caminhar contigo, Deus. Que a gente não venha temer, que a gente não venha duvidar do Teu cuidado, que a gente não venha duvidar de Ti, Senhor, que o Senhor venha repreender todas as preocupações, que a nossa fé venha ser maior que o nosso medo, a nossa dúvida e a nossa preocupação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.